em ficar pensando, nossa, pelo amor de Deus, preciso anotar, preciso isso, preciso aquilo. Estará no link na bio, isso aí. Se preocupa em compreender e em ter o raciocínio junto comigo. Porque o mais difícil, sendo professor, isso que eu já fui professor de graduação, etc., é explicar como o sujeito tem o raciocínio. Então, por exemplo, para quem passou por vestibulares, para quem passou, por exemplo, concurso também, é difícil você desenvolver esse raciocínio sozinho, sabe? Uma vez que você desenvolve, vai, mas ninguém consegue te ensinar. Então, só dei uma enroladinha aqui pro pessoal ir entrando, pra gente se conhecendo. Para quem não me conhece, sou Pedro Maciel Filho, professor de graduação, já dei tudo quanto é disciplina que vocês imaginarem, direito penal, já dei até matéria de filosofia jurídica, curioso, né? E hoje estou aqui na internet, voltado, expandir o conhecimento, trazer um pouquinho de informação pra gente. Enfim, TikTok é uma plataforma tão boa, por que não utilizar ela de maneira positiva, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos com a nossa primeira questão aqui. Analise. Deixa eu só. Aí, que eu tô de óculos. Aí eu deixo o grandão aqui para mim e leio no tablet pequenininho. Então vamos lá. Primeira questão aqui. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém a resposta correta, segundo a legislação de regência. Primeira dica, sempre quando você lê o comando da questão, preste muita atenção, porque às vezes quando você está resolvendo muita coisa, você não presta atenção no comando e acaba errando. Então não é só aquilo de correto e incorreto, tá? Mas você tem que prestar atenção no que a questão está querendo. A questão, ela simplesmente quer saber o que é verdade e o que é mentira, tá? Então, o que é verdadeiro. Vamos lá. 1. A pessoa com idade igual ou superior a 65 anos é considerada uma pessoa idosa? Será? Quantos anos precisa para ser idoso, segundo o ECA? Considera-se criança a pessoa com idade igual ou superior a 14 anos de idade. 3. Considera-se absolutamente incapaz a pessoa menor de 16 anos de idade. 4. Qualquer pessoa menor de 18 anos de idade é considerada absolutamente incapaz. Essa aqui é complicada, né? E aqui nós temos as letras, né? Apenas as afirmações 1, 3 e 5 estão corretas. Letra B. Apenas as afirmações 1, 2 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmações 2, 3 e 5 estão corretas. D. As afirmações 3 e 5 estão erradas. Presta atenção na hora de ler, pessoal. Vocês viram que todas estavam falando corretas e essa está falando errada? Ah, professor, então esse é o gabarito? Não sei. Continua lendo. E as afirmações 1 e 4 estão erradas. Tá? Vamos refletir aqui um pouquinho. E já já a gente pensa na resposta, tá? Vai falando aí no chat, pessoal, qual a resposta que vocês imaginam aqui. Eu vou só subir aqui para vocês, para deixar nas alternativas para vocês irem analisando aqui. Ixi, acho que eu não consigo deixar tudo. Vamos ver. Tá, acho que foi tudo. Que já já a gente vai um por um aqui, tá? Essa questão, pessoal, tem que ler com muita atenção, porque ela inclusive foi polêmica. Lendo os comentários da questão e vendo a situação da época, tem uma alternativa aqui que é muito polêmica, mas eu vou explicar para vocês. Uma coisa que você nunca pode fazer é ficar brigando com banca. Já vou explicar para vocês, mas vamos lá, vou dar um minutinho aí para vocês pensarem na resposta. E quem já for resolvendo já vai escrevendo aí, letra A, B, C, D, E.
qual que é a resposta que vocês acreditam aí, né? Ficar quietinho para não atrapalhar o raciocínio. Tem como colocar um negócio de votação aqui, mas não sei se consigo. Vai, vamos falando aí, pessoal. Acho que já deu tempo, pessoal. Vamos lá. Vamos começar de afirmativa por afirmativa. Primeira afirmativa fala o seguinte: a pessoa com idade igual ou superior a 65 anos é considerada uma pessoa idosa. Pessoal, essa afirmativa, ela está correta. Ah, professor, mas eu acabei de ver aqui no Estatuto do Idoso que idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Certo? E o que a afirmativa fala? A pessoa com idade igual ou superior a 65 anos é considerada uma pessoa idosa. Então, quem tem 65 anos é idoso ou não é? É. Então, a afirmativa está verdadeira. Como eu havia mencionado para vocês, pessoal, essa questão ela foi muito debatida, porque as pessoas afirmavam que essa afirmativa, a primeira, estava incorreta. Mas não, ela está correta. Por conta disso. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Se eu falo o seguinte: na nossa legislação brasileira, quem tem mais de 18 anos tem ali a possibilidade de tirar carteira, correto? Então, se eu afirmo, quem tem 21 anos pode tirar carteira, 21 anos ou mais pode tirar carteira, essa afirmativa está errada? Não. Por quê? Se a pessoa tem 21, ela consegue tirar a carteira, tá? Mas agora, se eu colocasse lá, somente com 21 anos a pessoa consegue tirar a carteira, aí estaria incorreto. Então é isso que eu falo, pessoal. Esse tipo de questão é pegadinha, concordo. Só que você não pode ficar se debatendo com a banca. Quando você for resolver, o que você faz? Ó, tô resolvendo a 1. Ok, 65 anos. Pô, eu sei que é 60. Deixa um ponto de interrogação aqui. Beleza? Então, deixou um ponto de interrogação aqui e tu vai pensando. Opa. Eita, ponto de interrogação aqui tá bravo. Foi. Certo? E aí tu vai indo para as próximas. Vamos seguindo? 2. Considera-se criança a pessoa com idade igual ou superior a 14 anos. Pessoal, essa 2 é muito importante porque eu vou explicar para vocês uma questãozinha aqui, um tanto quanto interessante. Tá? Para o ECA, artigo 2º do ECA, está escrito exatamente o seguinte: considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, só para explicar para vocês outra pegadinha que normalmente cai, tá? Essa aqui ela tá falsa já, tá? Vamos deixar falsa. Opa, escrevi errado. É aqui, ó. Essa daqui já tá falsa, mas já vou explicar para vocês outra pegadinha. Opa, F de falsa. Então, a pegadinha que eu quero explicar é o seguinte, pessoal. Um indivíduo com 12 anos é criança ou adolescente? Certo? Ele é, pessoal, adolescente. Por quê? Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Correto? Então, geralmente, eu sei que é desleal, pessoal, eu sei que é sacana, mas não adianta. A gente vai ficar triste, chateado, bravo, sei lá. Com a banca não adianta, pessoal. É bom lembrar isso daí. Tá? Então, quem tem 12 é adolescente. Agora, quem tem 11 anos,
11 meses e, digamos assim, 29 dias. Tá faltando um dia para o aniversário. Aí sim é criança, ok? Lembre-se dessa daqui que você não vai errar, tá bom? Mas a nossa segunda afirmativa aqui, ela está incorreta por quê? Por conta dos 14 anos. Então, considera-se criança a pessoa com idade igual ou superior a 14 anos. Está incorreta por conta disso. Criança seria a pessoa com 11 anos, 11 meses e 29 dias. Professor, onde que eu anoto isso aí? No nosso material vai ter tudo. Já vou mostrar para vocês aqui, para a gente ir acompanhando. Quero que você vá compreendendo o raciocínio. A gente ainda está procurando a resposta correta, tá bom? Essa daqui, eu deixei um ponto de interrogação. Essa daqui eu deixei um F. Agora vamos para a terceira. Considera-se absolutamente incapaz a pessoa menor de 16 anos de idade. Correto ou incorreto? Correto, pessoal. Verdadeira. Pessoal, isso está no Código Civil. Então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16. Professor, e entre 16 e 18? Relativamente incapazes. Okay? Antigamente, tinha aquela situação da pessoa com deficiência. Tá? Só que o código ele mudou. Salvo melhor juízo, eu acho que foi 2018 ou 2020 que teve essa alteração. E as pessoas com deficiência não são mais consideradas incapazes, ok? Então, por que eu comentei essa história para vocês? Caso você esteja resolvendo uma questão e se depare com essa informação, essa questão está desatualizada. Se você tiver olhando um material, alguma coisa que falar de não sei o que, o deficiente é incapaz, esse material está bem desatualizado. Por isso, tome cuidado, que a internet é uma ferramenta maravilhosa, só que perigosa ao mesmo tempo, né? Não tem o que fazer. Eu achei um material online, não sei o que, meio duvidoso aqui, estudei e não passei no concurso por causa dessa questão. Fazer o que, né? Fazer o que, meu caro? Qualquer pessoa menor de 18 anos de idade é considerada absolutamente incapaz. Será? Não, pessoal. Tá? Por que não, pessoal? Porque aqui não é 18. Aqui é 16. Tá bom? Então, falsa aqui também. Tá bom? Agora a última. Considera-se adolescente a pessoa com 16 anos de idade. Sim. Verdadeiro, pessoal. Por quê? Quem que é adolescente pro ECA? 12 a 18. Tem uma situação da pessoa até o 21, tá? Mas não quer dizer que a pessoa seja adolescente depois dos 18, tá bom? Tem uma situação específica da pessoa até 21 que a gente vai ver ao longo da nossa discussão ainda hoje. Porque às vezes você dá uma lida no código, na lei seca. O que é lei seca? Quando você vai lá no Google, escreve Estatuto da Criança e do Adolescente e se depara com aquele monte de letra lá. Então a lei seca, quando você olha ali, meio perigosa se você não souber interpretar corretamente. Você vê, 21 anos, então é isso aí, adolescente, até com 21. Então, nossa, como é que o cara consegue ter a carteira com 18? Né? Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Agora, pessoal, ficou tranquilo da gente achar a nossa resposta, tá? Por que ficou tranquilo, pessoal? Porque a gente já resolveu tudo, agora é só fazer o quebra-cabeça, tá? Então, vamos lá. Como que você faz o quebra-cabeça quando você está com incerteza da 1? Eu ainda não falei como é que é 1. Você começa a descartar as demais. Então, olha, a 2 a gente sabe que é falsa. Então, onde tiver a 2, tu faz isso aqui. Ó, 2 sabemos que é falsa. Então, ó, as informações estão corretas. Então, você vai fazendo isso daqui, ó. Ó, as afirmações 3 e 5 estão erradas. A 5 a gente sabe que é verdadeira. Então, faz isso aqui também. Informações 1 e 4 estão erradas. O que faltou aqui, pessoal? Faltou a 2. Tá? Então, informações 1 e 4 estão erradas.
Não, porque a 2 também é. Então, olha, apenas as afirmações 1, 3 e 5 estão corretas, tá bom? E aí você vai descartando uma por uma e achando a resposta, ok? Não tem muito erro, tá bom? Estou fazendo bem devagarzinho, pessoal, porque o intuito aqui é que a gente acompanhe, que a gente aprenda tudo na calma, nada de ficar correndo, porque senão você fazia a questão sozinho, né? Só, é isso aqui, vou ver o gabarito. Tá bom, viu o gabarito, mas não aprendeu junto com a questão, tá? E aqui, pessoal, tá tudo escrito certinho, tá tudo que eu expliquei para vocês, fundamentado em lei. Isso aqui é um momento para você olhar depois ali no seu tempo de estudo, conferir, relembrar, tá? Porque é o primeiro contato que você está tendo. Nossa, professor, estou errando, estou confuso, não sei o quê. Exato, essa é a ideia que a gente vai ter aqui hoje, de aprender a observar os pontos, a saber onde focar e, ao mesmo tempo, aprender a matéria de uma forma não linear, tá bom? Vamos para outra, pessoal, que essa é bem específica, tá? Essa questão aqui que eu vou ler aqui para vocês, pessoal, deixa eu só ver se eu não estou tampando a questão com o meu rosto. Não, não estou. Essa questão que eu vou ver aqui para vocês, pessoal, geralmente, tá? Geralmente, eu observei caindo em Defensoria Pública e Ministério Público, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Nossa, professor, estou tentando o estágio do MP. Pode ser que caia. Professor, estou tentando estágio da Defensoria. Pode ser que caia, tá? Porque é uma questão que eu vi bem restrita nessas duas áreas, Ministério Público e Defensoria Pública, tá bom? Professor, eu vi em outra área. Pô, bacana. As questões que eu observei, eu vi mais essa tendência aí do Ministério Público, da promotoria, tá bom? Vamos ler ela. E ela é uma questão que não envolve lei seca, envolve doutrina. Então ela vai ser bem interessante aprender, tá bom? Vamos lá. Analisando-se os paradigmas legislativos em matéria de infância e juventude, pode-se afirmar que, antes da edição do Código Melo-Matos, em 1927, vigorava o modelo... Putz, professor, quem que é esse Melo-Matos aí? Higienista da situação irregular, penal indiferenciado, da proteção integral e da institucionalização para a proteção. Pessoal, essa questão, tá, é uma questão que envolve doutrina. E ela quer saber sobre as fases da proteção, aliás, não da proteção, mas da matéria da infância e juventude. Quando eu dei direito penal, a minha primeira aula falava sobre as fases do nosso ordenamento penal até chegar no Código Penal atual. E é mais ou menos essa mesma ideia. Então, o que aconteceu até preencher o ordenamento da forma que nós temos hoje? Será que do nada surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Será que tinha uma ferramenta antes? Tá? E antes dessa ferramenta, será que não tinha nada? Tá? Então, essa questão exigia isso, tá bom? E como é uma questão doutrinária, eu vou ter que abordar aqui com vocês enquanto eu falo, tá bom? Então, vamos ter que fazer uma análise conjunta, tá bom? Gabarito e letra C, não tinha como fugir aqui, mas vamos entender um pouquinho, tá bom? Primeira fase, pessoal. A primeira fase, tá, era da absoluta indiferença. Então, não existia nenhuma norma relacionada à criança e adolescente. Como assim? Era indiferente. Mas e as crianças? Sei lá, não tem nada que fala, enfim, absoluta indiferença. Correto? Então é a primeira fase digamos assim, dessa evolução da matéria da infância e da juventude. Ok? Segunda fase, da mera imputação criminal. Ok? Então, nessa fase da mera imputação criminal ou do direito penal indiferenciado, era a fase que as leis tinham o único propósito de coibir as práticas de ilícito. Então,
não tinha e não existia qualquer tratamento diferenciado, protetivo destinado a criança e adolescente. Todos eram segregados dentro do mesmo estabelecimento prisional, independente da idade. Não existia dosimetria da pena, podendo o juiz deixar a criança segregada pelo tempo que quisesse. Então, aquela história, olha, a galera tá aqui, foi presa, é uma criança. Vai junto ali com a galera que enfim, que é adulto, vai todo mundo pro mesmo lugar ali e um abraço. Nossa, professor, que horror, imagina uma criança presa num lugar ali junto com o adulto, perigoso. Por isso que essa fase era a fase da mera imputação criminal. Imputou, o restante, um abraço, né? Já a terceira fase, pessoal, ela foi mais recente. E é justamente o que a questão perguntava, que é o código Mello-Matos. Professor do céu, como é que eu vou saber isso? Por isso que eu disse, pessoal, for fazer MP, for fazer Defensoria Pública, fique esperto com isso. É uma questão que a galera pode colocar até no teu estágio para dar uma travada na tua cabeça. Então, a terceira fase é a fase tutelar, tá? Do século XX. Tá? Nessa época, figurava a doutrina do menor ou doutrina da situação irregular. Então, o Estado ele tinha um certo interesse, só que ele tinha interesse apenas com os órfãos, abandonados e delinquentes. E esse interesse dele era punitivo. Por que punitivo? Porque esses adolescentes causavam incômodo para a sociedade. Tá bom? Então, a única solução era institucionalizar, era resolver esse problema que estava causando. Tá? E aqui nós temos a presença do Código de Menores em 1979. Não avançou em nada em relação ao código anterior. Qual que era o código anterior, professor? Código Mello-Matos. Então essa já é a resposta aqui. Por isso que a letra C. Tá? Penal indiferenciado. Professor, mas deixa eu ver a letra D e a letra E. Vamos ver aqui. Fase da proteção integral. Essa fase, pessoal, da proteção integral é a fase que nós estamos. Ok? Por quê? Porque desde a Constituição Federal de 1988, inaugurou-se esta fase. Tá? Então, as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos. Tá? E a infância é considerada como direito social. Quando você começa a analisar... e depois disso veio o ECA. Quando você começa a analisar o ECA, pessoal, você começa a olhar muito disso, na questão da proteção da criança, da questão do livre desenvolvimento dela, tá? Então tudo isso é relacionado a esta quarta fase da proteção integral, tá bom? Se você começar a ler muito, tá, professor, comecei a ler uns livros, não sei o que, uma coisa específica, você encontra até mais outras fases, tá? Mas quando nós falamos de concurso, o pessoal não fica muito na questão da incerteza, vai mais pro que está certo, pro que já está sendo difundido. Eu falo isso principalmente em questão de direito constitucional, tá? Você começa a ver, não sei o que, são as fases do constitucionalismo. Você começa a ver, não sei o que, tem cara falando até sobre o direito à internet, o direito a isso, o direito àquilo, tá? Dificilmente vai cair uma coisa tão específica no teu concurso, mas se procurar ali vai ter, tá? Então, se atenha ao necessário para acertar, correto? Vamos lá. 3. Só para falar aí, pessoal, gabarito, letra C, hein? Penal indiferenciado. Mas vamos para a nossa 3 aqui. A gente vê a próxima questão. Deixa eu ver se eu não estou tampando a questão. Ih, estou tampando a questão. Tirar um zoomzinho aqui. Opa. Aí. A efetivação de controle social da participação dos cidadãos, não é cidadãos não, hein? Dos cidadãos, na formulação da política de atendimento aos direitos das crianças e dos adolescentes se concretiza por meio do... Aí, vamos ler as opções aqui, tá bom? Letra A. Artigo 277 da Constituição Federal. E, professor, que artigo é esse? Letra B. Conselho Tutelar. Tá engraçado, galera, pronunciando. Conselho Tutelar. Tipo, quem é o telar, né? Enfim. Letra C.
Conselho de Educação do Menor Infrator. Letra D, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Letra E, Secretarias Municipais de Assistência Social. Tá? Quando vai refletindo sobre essa questão, eu já vi bastante essa questão em concurso de prefeitura, tá? Esse tipo de questão que envolve digamos assim, a compreensão de determinado órgão, como isso funciona, enfim. Tá? Que eu não posso falar o que é a questão da resposta aqui. Então, é uma questão que cai bastante em prefeitura, não só na área jurídica, tá? Então, assistente social já vai cair bastante, tá bom? Mas, vamos analisar aqui, vamos resolver daquela forma que eu ensinei para vocês, tá bom? Essa questão, pessoal, é uma questão que você tem que ter certeza da resposta, senão você acaba caindo em pegadinha. Por que pegadinha, pessoal? Porque às vezes você olha assim e fala assim, rapaz, 277 da Constituição, o que está escrito lá? Então, já para você saber o que está escrito lá, eu vou ler aqui para você. Tá? 277 da Constituição fala o seguinte, tá? Lei seca aqui, tá bom? Para você não errar. Isso se meu Google deixar aqui. Opa. Tá a mão aqui que meu Google tá bravo. Ali, Ctrl F, 277. Eita. Aqui. Tinha que colocar aí para vocês, mas vou encontrar aqui, tá bom? Então, 277, pessoal, tá no capítulo Família da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, tá bom? Que foi uma redação dada pela Emenda Constitucional número 65 de 2010, tá? Então, fala o seguinte, dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade. Essa questão de prioridade sempre cai em outros tópicos, tá? Então, lembre-se disso. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo. Colocar quem? Poxa, as crianças e adolescentes. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Show. E aí tem lá os parágrafos que falam que o Estado vai promover programas, enfim. Então, pessoal, o artigo 277 não fala sobre isso. Aqui ele está falando sobre a efetivação do controle social e da participação dos cidadãos. Tá? Aqui está falando, é dever da família, da sociedade, do Estado. Tá? E não está falando sobre formulação de política de atendimento ao direito das crianças. Está falando como direito geral. Então, essa daqui é perigosa. Por isso que eu estou explicando aqui para vocês. Porque às vezes, na hora que tu está olhando assim, você não lembra de cabeça, fala, puta, deve ser essa daqui, vou marcar aqui. Tá? Então, não é essa daqui. Tá bom? Outra questão é a questão da letra B, do Conselho Tutelar. E essa que pega muita gente, tá bom? Então vamos deixar o Conselho Tutelar aqui com ponto de interrogação. A gente abordar ele depois. Outra questão também é do Conselho de Educação do Menor Infrator. Tá? E a letra E já podemos tirar que a Secretaria Municipal de Ciência Social, que está muito fora. Tá bom? Então, pessoal, sabemos que a nossa resposta está em torno da letra B, C ou D. Tá? E como que o sujeito acertaria essa questão? Sabendo cada um deles. Então, sabendo a atuação do Conselho Tutelar, você saberia se é ele ou não é. Tá bom? Sabendo a atuação do Conselho, aliás, do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, você saberia também. Tá bom? Então, já vou facilitar para vocês aqui, vou falar o que já não é. Tá bom? Não é a letra C. Justamente para deixar o que eu vi que a galera mais erra, entre a letra B e D. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Escrevam aí. Letra B ou letra D? Qual das alternativas vocês acreditam? Acredito que seja certa, né? Gabarito, pessoal. Letra D.
Professor, por que é letra D? Por quê, pessoal? Porque essa definição que ele fala, participação dos cidadãos na formulação da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes, é justamente a definição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Professor, meu Deus do céu, nunca vi isso. Está lá no ECA. Tá? Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vou até ir para o texto aqui para vocês verem aqui junto comigo. Tá? Opa, deixa eu ver se não está cortando. Cortando um pouquinho. Aí, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo. Tá? É um órgão municipal também, como o próprio nome já diz. Tá? Ele propõe, delibera e controla políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuem com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem os requisitos da legislação. Além disso, gerencia e estabelece critérios de utilização de recursos dos fundos de direito da criança e adolescente municipais, seguindo orientação. Tá bom? Qual a diferença com o famoso conselho tutelar? A diferença, pessoal, é essa questão de deliberar, controlar políticas públicas, tá? Também essa questão da participação da sociedade civil, embora o conselho tutelar tenha eleição, etc. Inclusive tem algumas pegadinhas sobre o conselho tutelar, tá? A gente vai ver se qualquer pessoa pode ser conselheiro tutelar ou não, se tem uma idade, etc. Tem uma pegadinha que sempre cai sobre o conselho tutelar, por isso que é bom a gente ir desenvolvendo. Então, pessoal, gabarito, letra D, ok? Essa era pesadinha também, tá bom? Mas é bom que você já conheceu um órgão novo, né? Porque o conselho tutelar todo mundo já ouviu falar. Tem aquela história lá, não sei o que, eu vou ligar pro conselho tutelar, minha mãe não deixou eu sair hoje. Né? Foi isso aí, tá tranquilo, duro histórias terríveis. Não vou entrar nisso aí não, senão a live cai. Até quantos anos o Estatuto da Criança e do Adolescente pode defender uma pessoa? Olha, conceito de criança e adolescente, aliás, de adolescente até os 18 anos, tá? Mas tem umas situações que é até os 21 anos, ok? Então toma cuidado na hora que estiver analisando as questões. Mas deixa a tua dúvida aqui que eu já abro o artigo aqui para você, para te falar sobre esses 21 anos aqui. Deixa eu já abrir aqui agora, porque eu acho que tá fácil que eu tava com ele aberto aqui, já vou te explicar essa situação. Às vezes eu não dou uma olhada no chat, que é muita informação aqui, eu tô com a luz no meu olho, eu tô com um monte de coisa aqui, mas sempre que possível eu lembro aqui. Cadê? Tem um artigo em específico que fala dos 21, tá? E você já vai entender aqui quando eu fizer a leitura dele aqui, isso se a luz deixar eu achar ele aqui. A luz está bem nos meus olhos. Aí. Bom que dá uma relaxada. Pessoal, a situação até os 21 é o seguinte. É quando o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa. Professor, não entendi nada, tá? Quem tem mais de 18 anos comete crime, correto? Correto. Quem tem menos de 18 anos comete ato infracional, que não é crime. Ok? Ah, mas quem faz esse tal ato infracional é de boa, então. O cara faz o que quer e manda e desmanda e não dá nada. Não é preso, não sei o que, não. Por quê? Porque tem essas medidas socioeducativas, que inclusive é uma das próximas questões que a gente vai tratar aqui na nossa aula, tá? Então, nessa situação, vamos supor que o sujeito tinha lá 17 anos e cometeu determinado ato infracional.
ele vai cumprir essas medidas socioeducativas mesmo completando 18 anos. E continuando ali 19 anos, 20, 21 anos, ok? Professor, por que 21 anos? Porque é o prazo máximo da medida socioeducativa, tá? Então, é 18, 19, 20, 21. São 3 anos, tá bom? Então, por causa disso, ocorre isso. Está ali no artigo 121, parágrafo 3º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou escrever aqui para o nosso amigo, para ele já acompanhar aqui. 121, parágrafo 3º e 5º, tá? Então, como que as questões fazem, pessoal? Ela tenta confundir, tenta falar assim, mas quem tem 19 anos pode ser considerado adolescente. Não. Mas se o sujeito cometeu algo, né? Então, cometeu ato infracional com 17 anos, ele vai continuar cumprindo. Não é tipo, não sei o que, de 17 para 18 zerou, tá liberado. Não é assim, ele vai continuar cumprindo as medidas socioeducativas e aí o prazo máximo ali, 21 anos. Ok? Por quê? Por conta desse dispositivo que eu escrevi aqui para vocês. 121 do ECA, tá bom? Senão você coloca 121 no Código Penal e encontra lá matar alguém. Não é homicídio não, tá? Parágrafo 3º e 5º. Não apareceu o 5º aqui, mas para quem tá ligado aí já anotou. Ok? Isso aí, boa pergunta aí. Quatro. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Aí ele está afirmando, correto. Nesse contexto, é correto afirmar que a garantia de prioridade. Lembra que que eu li aqui para vocês na Constituição sobre essa tal prioridade? Exatamente sobre isso, tá? Então, é correto afirmar que a garantia da prioridade compreende. Então, até onde se estende a garantia da prioridade? Vamos lá. Letra A. Primazia de receber proteção e socorro em situações de emergência? Então, vamos entender. Tem lá uma criança ou um adolescente. E aí você chama a ambulância, primeiro vão levar a criança e o adolescente. Será que é isso? Letra B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública? Será que ele consegue ter precedência? Letra C. Preferência na formulação e na execução de políticas privadas. Estou grifando isso para você não confundir, tá bom? Precedência, preferência, tá? Letra D. Destinação privilegiada de recursos humanos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E olha aqui, preferência de novo. Preferência de acesso aos programas e às políticas de saúde a todas as mulheres. Professor, tem história de mulher aqui no ECA? Tem uma parte que fala sobre as mulheres. Enfim, tem uma parte até que fala sobre a amamentação, tá? Então vamos analisar isso aqui com calma, tá? Pra gente achar a alternativa correta, tá bom? Pessoal, esta resposta é letra de lei, por isso que ela é sacana, tá bom? Eu sei que é difícil, é uma decoreba absurda. Por isso que eu já estou explicando para vocês que esse tipo de situação precisa literalmente decorar para você não errar, tá? Então vamos lá. Letra A, o pessoal já descarta, tá bom? Primazia de receber proteção e socorro em situações de emergência, tá? Por que essa daqui está errada? Porque não é situação de emergência, tá? É primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Calma aí.
Professor, de onde você está vendo isso? Vou mostrar aqui para vocês. Tá, vou mostrar aqui para vocês de onde que eu estou tirando isso daqui. Então, olha. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E aqui ele fala situações de emergência. Okay? Letra B, que é o nosso gabarito. Precedência de atendimento no serviço público de relevância pública. Exatamente. Tá? Precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública. Letra C, preferência na formulação e execução de políticas públicas. Políticas sociais públicas. Aliás, aqui estava falando sobre a execução de políticas privadas. Então, qual que é o erro? Públicas. Ah, não deu para ver aqui. Esse é o erro. Como assim, professor? Política, pessoal. Então, os programas de política pública são do próprio Estado para o povo. Faria sentido na execução das políticas privadas, sabe? Pô, mas como assim? Política privada é, sei lá, uma empresa, a Coca-Cola, que está anunciando um negócio, e aí teria formulação para esses adolescentes e crianças, entende? Não faz muito sentido, né? Tá? A letra E, destinação privilegiada de recursos humanos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Qual que é o erro, pessoal? Recursos públicos. Professor, cada detalhezinho. É isso aí, pessoal. Muito detalhe. Essa questão aqui eu considero bem difícil porque ela é extremamente detalhista. Se você não tiver com isso literalmente na tua mente, você acaba errando, tá? E a letra E, pessoal, não é isso que ocorre no ECA, tá? Tem umas situações das mulheres, mas não é isso que ele está abordando, por isso que não está nem no artigo, tá? Então, o que eu sugiro? Faça uma leitura do artigo 4º, parágrafo único do ECA, que é esse que eu vi com vocês, e preste atenção. Primeiro, nesses termos, preferência, precedência, tá bom? E algumas situaçõezinhas pontuais, tipo serviços, não sei o quê, tá? Relevância pública, políticas sociais, tá? Proteção à infância e juventude, recursos públicos, tá? Esse tipo de questão é pesada, principalmente se você não tiver com atenção no momento. Porque às vezes você tá lendo assim, ó, rapaz, não sei o quê. Preferência na formulação de execução de políticas. Ah, isso aí, é o gabarito. Não é. Políticas privadas está errado, tá bom? Então o gabarito dessa é a letra B de bola. Uma bola aqui. Só. Vamos para a próxima. A gente já chegou na metade aqui. No que se refere aos princípios do direito da criança e do adolescente, ok? E aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, assinale a opção correta, considerando o disposto no ECA. Olha só. Você quer saber o que é verdade. Ok? Letra A. O ECA tutela direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à liberdade e à convivência familiar de crianças e adolescentes a partir do nascimento com vida. Já estou te fazendo prestar atenção, hein? O ECA tutela direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à liberdade e à convivência familiar a partir do nascimento com vida. Letra B. O princípio da prioridade absoluta não tem previsão na Constituição Federal, mas está refletido em disposições do ECA. Será que não tem disposição na Constituição Federal? Eu acabei de ler um artigo aí para vocês. Será que não tem? Vamos lá. Letra C. O incidente do princípio
do interesse superior da criança, tá? Do adolescente está limitada a litígios judiciais que envolvam crianças e adolescentes em situação irregular. Tá? Então, o que ele está falando? Olha, essa questão do princípio do interesse superior da criança, como assim, professor? O que é esse princípio do interesse superior da criança e do adolescente? Quer dizer que em determinadas situações, vai observar qual é a situação mais vantajosa para a criança ou para o adolescente. Isso que é o interesse superior da criança e do adolescente. Então, ele está falando o seguinte, que essa situação só se aplica, então, limitada a litígios judiciais ou extrajudiciais. Tá? Essa dá para causar dúvida, hein? Vamos lá. Letra D. O princípio da municipalização é um dos princípios orientadores do direito da criança e do adolescente, o que não elide a atuação solidária à do município, de estados e da União na tutela dos direitos infantos e juvenis. Isso aqui é boa também, hein? Será que tem um conselho tutelar estadual, pessoal? Letra E. É vedada a aplicação das regras do ECA a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Essa pessoa já pode descartar que eu expliquei para vocês que tem uma situação onde acontece a aplicação das regras do ECA a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Tá bom? Aí já não tem nem como marcar que é. Tá? Qual outra que a gente descarta aqui, pessoal? Disso que a gente está compreendendo aqui juntos. Já descarta a letra B. Por quê? Tem absoluta previsão, aliás, tem previsão na CF. Tá bom? Professor, tem previsão sim, artigo 227, tá? Da Constituição Federal. 227 na CF. Deixa eu ver se deu. Ih, não apareceu o CF, deixa eu descer aqui. Agora aparece. Aí. Então tem sim, pessoal, tá nesse artigo aqui da Constituição. Ok? Então, pessoal, ficamos com que letra? Ficamos com a D e com a letra A. Tá? Então, a B foi, a C foi... aliás, a letra C eu já vou explicar para vocês que eu acabei dando a resposta aqui sem querer. A letra C, pessoal, ela não é por quê? Porque o interesse superior da criança aplica-se em qualquer situação. Tá? Eu sei que a gente tem medo no direito de marcar, tipo, como é que fala? Aplica-se a tudo, tá? Mas o princípio do interesse superior da criança aplica-se em qualquer situação, tá bom? Então, por isso que não está limitada a litígios judiciais ou extrajudiciais. Professor, por que não está limitada? Ué, não está escrito no ECA, né? O ECA não está escrito lá, olha, o princípio do interesse superior limita-se a litígios judiciais ou extrajudiciais, ok? Mas essa aqui eu confesso para vocês que era meio complicado da pessoa lembrar ali no momento, tá bom? Então, sobrou aqui para a gente a letra A e a letra D, tá? Por que não é a letra A? Vocês lembram daquela situação de auxílio à grávida, com aquela questão de nutrição, com aquela questão relacionada ao atendimento do pré-natal, tem aqueles nomes lá, pré-natal, perinatal e depois pós-natal, né? E tudo isso é dado pelo SUS. Então, pessoal, o direito à vida, à saúde, não sei o quê, não é a partir do nascimento com vida, tá? E é desde a concepção. Tá? Então, desde o momento que concebeu, já tem esse direito. Tá? Aí a gente entra naquelas discussões de direito civil, que tem lá teoria natalista, concepcionista, tem uma outra que eu sempre esqueço ela, mas são 3 teorias. Tá? Então o erro daqui é justamente esse finzinho, beleza? Então, ficamos com a letra D. Novamente, pessoal, a melhor forma de fazer é dessa forma que eu estou mencionando para vocês. Ir excluindo. Então, o que já não for, você já vai marcando, já vai raciocinando. Esse tipo de questão não dá para, bate o olho, essa aqui, pá. Se fizer isso, tu vai errar. Vai com calma. Lê a letra A, lê a letra B, tá? Esse aqui é o gabarito letra D. Letra D. D, dinossauro, hein? Não sei desenhar um dinossauro, mas letra D de dinossauro. Vamos lá. 6.
Agora sim vamos falar sobre o nosso conselho tutelar. O famoso conselho tutelar. Tô brincando, tá? Conselho tutelar. Tá? Então vamos lá. Compete ao conselho tutelar, segundo o ECA, a seguinte atribuição. Agora a gente vai descobrir o que o ECA faz. Aliás, o que o conselho tutelar faz segundo o ECA, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a ler as alternativas e já pensar sobre, tá bom? Auxiliar os pais na educação dos filhos mediante medidas socioeducativas? Estranho, né? Vamos deixar essa daqui, que essa não é tão óbvia. Pleitear junto ao Poder Judiciário suspensão ou perda do poder familiar? Isso aqui eu já falo para vocês que não é não, tá? C. Expedir notificações. B. Essa aqui tem uma pegadinha esperta. Mas D. Propiciar na sua sede atendimento psicológico para crianças, adolescentes e respectivas famílias. Tá? Será que o conselho propicia na sua sede isso? Muito específico. E apreender adolescentes em flagrante de ato infracional. Olha, será que tem os policiais do conselho tutelar? Será que existe isso, pessoal? Tá? Aí não é, tá bom? Quem que prende, pessoal? Quem que prende as pessoas? Autoridade policial competente, tá bom? Não é o conselheiro tutelar que vai fazer isso. Autoridade policial. Beleza? E agora nós ficamos com a letra A e com a letra C. A letra A, pessoal, não é. Tá bom? Porque não é papel do conselho tutelar fazer isso. E a resposta é a letra C, ok? Novamente, pessoal, essa questão também foi letra de lei, tá? Por isso que ela é tão pesada. Qual que é a dica que eu dou aqui para vocês na hora de forem resolver esse tipo de questão, que é a letra de lei? Aquilo que você não lembrar, provavelmente não é. Ah, mas e se eu não lembrar de nada? Tá, calma. Mas geralmente aquilo que você não lembra é o que já não é. Porque se você fez uma leitura do ECA e você nunca ouviu falar sobre auxiliar os pais na educação mediante medida socioeducativa, propiciar atendimento psicológico na sua sede, tá? Tem propiciar atendimento, só que não na sua sede, tá? Mas, novamente, uma questão ali complicada, bem, digamos assim, bem direcionada, ok? Vamos para a próxima, pessoal. Estamos na 7. Estamos finalizando. A live vai demorar um pouquinho mais do que eu imaginei, mas estamos lá. Essa questão é legal, hein, pessoal? Essa questão é bem interessante. Vamos lá. Um adolescente, tinha que ter deixado maiúsculo aqui, mas um adolescente apreendido, não é apreensivo, não é apreendido, em flagrante de ato infracional. Professor, por que não é crime? Porque é adolescente, né? Será, desde logo, encaminhado, tá? Já vamos começar, pessoal, resolvendo isso aqui de uma maneira dinâmica, tá bom? Então vamos lá. O adolescente é apreendido em flagrante de ato infracional. Correto? Correto. Tá? Ele vai ser encaminhado para quem? Encaminhado à autoridade judiciária? Vou mandar lá no fórum? Não. Tá bom? Então, tiver autoridade judiciária aqui, a gente já vai ver aqui que não é. Não tem outras aqui? Ah, tem uma outra aqui, autoridade judiciária. Tá? Então, já sabemos que não é a letra E e nem a letra A. Ok?
Vai ser encaminhado ao representante do Ministério Público? Também não, né, pessoal? E essa outra ao delegado de polícia? Putz, eu juro que eu já dei o gabarito aqui, tá? Também não. Só com a primeira, você já resolvia. Então, pessoal, o adolescente é encaminhado à autoridade policial. Mas vamos continuar lendo para a gente compreender. Tá? Então, não sendo liberado, tá? Será o adolescente desde logo encaminhado, agora sim, ao representante do Ministério Público. Então, para quem estuda por alguma coisa do MP, seja estágio da pós, estágio da graduação, pode ser que caia uma questão desse tipo. Tá? Sendo impossível a apresentação imediata, tá? Apresentação imediata a quem? Ao MP? O adolescente será encaminhado à entidade de atendimento. Na falta de repartição especializada, o adolescente aguardará a representação em dependência separada, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de 24 horas, tá bom? Então, pessoal, sabendo, primeiro tópico, você já respondia essa questão, tá? Você não precisava nem ler o restante. Faça questões de forma inteligente, tá? Ah, professor, fiz o primeiro aqui e fiquei em dúvida. Aí vamos ver o segundo. Vamos ver se o segundo é representante do Ministério Público, se é delegado de polícia, se é juiz de direito, tá? Mas, caso contrário, se você já sabe, tenho certeza que prendido em flagrante é a polícia. Então, coloca a polícia lá e vai seguindo. Beleza? Vamos para o próximo. Gabarito de letra B. E aqui, pessoal, tudo letra de lei, ó. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Beleza? Beleza. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com a cópia de auto de apreensão, boletim de ocorrência. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Esse prazo é importante lembrar, tá? Aí, é difícil escrever aqui, por isso minha letra tá coisada, porque o tablet tá meio em pé, assim, sabe? Não tá deitadinho, então escorrega. Mas minha letra também não é bonita, não. Então, 24 horas, tá? Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente guardará a prestação em dependência separada, destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de 24 horas. Tá bom? Deste modo, as lacunas são autoridade policial, presidente do Ministério Público, entidade de atendimento, exceder o prazo de 24 horas. Tá bom? Então, faça as questões dessa forma que eu expliquei para você. Vai por camadas que você acerta. Vamos para 8, estamos quase finalizando a nossa aula resolvendo questões. Aprendemos muita coisa nessa aula, descobrimos os conselhos, descobrimos qual a idade que é criança e adolescente, descobrimos a pegadinha dos 12 anos, tá? Vamos indo. O Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, né? Prevê ações corretivas para as crianças e adolescentes que cometam ato infracional. Legal, tá afirmando, beleza. O ato infracional pode ser compreendido como, então, definição, toda conduta prevista como crime ou contravenção penal. Olha só. Pessoal, já vi pegadinha sobre isso, tá? Falando que contravenção penal não viraria ato infracional, vira sim, tá? Então, se você está resolvendo algumas questões mais voltadas para o direito penal, fique esperto com isso também. A medida socioeducativa, de acordo com a gravidade do fato, pode compreender. Então, está perguntando aqui para a gente. A medida socioeducativa, tá? Pode compreender o quê? Ok? Mas antes eu vou fazer um quadrinho aqui. Depois eu vou falar disso. Tem uma diferença entre medida socioeducativa e as medidas de proteção. Tá?
Já vou escrever para vocês, depois a gente vai ver, mas ó, medidas socioeducativas e medidas de proteção. Professor, por que você está falando isso aí? Porque depois a gente vai precisar desse conhecimento, já que a gente está aqui, já vamos abordar. Então, pessoal, a medida socioeducativa são dos adolescentes e a medida de proteção são das crianças. Então, como que a gente lembra? Criança, a gente protege, tá? E o adolescente, a gente educa. Por isso que é medidas socioeducativas, tá? Várias questões tentam te confundir, mas também tem um pequeno detalhe que a gente vai analisar aqui. Mas agora vamos olhar aqui e ver o que é. Tá? Então, são medidas socioeducativas. Você precisaria saber quais são as medidas socioeducativas. Professor, não sei. Vamos descobrir junto aqui, tá? Dispensa de presença escolar? Você tá brabo, hein? Então, o cara, aliás, o adolescente vai lá, comete ato infracional e aí já tá de boa. Já não precisa mais estudar, não precisa fazer mais nada. Tranquilo. Será que é isso? Tá? Vamos seguindo. Obrigação de reparar o dano. Opa! Prestação de serviço à comunidade. Será que o adolescente pode prestar serviços à comunidade? Internação em estabelecimento educacional. Tá? Essa a gente tem certeza que é, tá bom? Então vamos lá. Vamos construir o raciocínio juntos. Vamos supor que eu tenha certeza dessa e dessa. Tá? E fiquei em dúvida sobre a prestação de serviço à comunidade. Essa dispensa de presença escolar não tem nem como, né, pessoal? Não tem o menor sentido dispensar. Tá? Vamos ver. Só com essas duas alternativas, a 2 e a 3, o que a gente já consegue? Apenas um está correto. Não. Apenas o 2 está correto. Não, porque a 3 também está. Apenas 3 está correto. Não, porque a 2 também está. Apenas 2, 3 e 5 está correto. Exato. Gabarito. Viram só, pessoal? Muitas vezes você não vai saber de cabeça toda a resposta. Só que com o que você sabe, você acerta. Mas, para você entender, ó, gabarito, letra D. São medidas socioeducativas. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade. Pode prestar? Pode. Mas não é aquele negócio que você obriga o sujeito a fazer tal coisa, tá? É uma opção, beleza? Liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Essa aqui é o que, assim, no popular as pessoas relacionam com a prisão do adolescente. Mas não é a prisão, tá, pessoal? É a internação em estabelecimento educacional. Inclusive tem um colega da academia que trabalha justamente no estabelecimento educacional, tá? Então, ele é agente socioeducativo, se não me engano, a descrição de cargo dele, e ele tá lá, faz exatamente isso. Então, quando ele foi entrar no concurso dele, ele estudou exatamente isso aqui que a gente está estudando, ok? E qual que é a pegadinha, pessoal? Qualquer uma das previstas no artigo 101. Tá? O artigo 101, pessoal, fala sobre as medidas de proteção. Então, a medida socioeducativa pode ser todas essas, mais a medida de proteção. Nossa, professor, coisa pra caramba? É, por isso que você tem que ir lá e ler. Ó. Quais são as medidas de proteção? Encaminhamento aos pais responsáveis, orientação e apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequências obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, tá? Alteração relativamente recente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Então, para você lembrar, tá? A medida socioeducativa é essa e mais a medida do 101, tá? Que fala sobre a questão
da proteção. Beleza? Não erra essa. Tá bom? Não erra essa porque é uma pegadinha que dá pra ver que pega muita gente boa, tá? Então, às vezes a pessoa sabe da matéria e aí tá lá. O adolescente poderá ter a matrícula e frequência obrigatória. Você fala, não tem nada a ver disso aqui, não. Na medida socioeducativa não tem esse, então não pode. Não. É o último inciso, tá bom? Então leia com calma que dá bom. Vamos para o próximo. Penúltimo, hein, pessoal? Essa questão é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Fábio tem 11 anos de idade. Pessoal, quem tem 11 anos de idade é o quê? Não é 12 não, é 11. É o quê? Criança. Se tivesse 12, adolescente. Tá? Mas ele tem 11 anos de idade. Foi surpreendido praticando ato infracional. Ah, desculpa aí que agora eu vi que tá pegando a câmera. Olhei aqui rapidinho. Aí, mais um pouquinho. Agora foi. O retorno aqui aí é muita coisa. Beleza. Foi surpreendido praticando ato infracional correspondente ao crime de furto. Beleza? Beleza. Considerando-se essa situação hipotética, poderá ser aplicada a Fábio medida de... Bom? Então lembra, pessoal, a medida da criança pode ser aplicada ao adolescente. Calma aí, vou escrever melhor aqui. Por que eu estou falando isso? Você já vai entender. Essa questão ela brinca com o teu sentimento, tá? Mas a do adolescente... Opa! Não pode ser, então, a criança. Tá? Com esse conhecimento, a gente acha a resposta. Essa questão ela vai brincar com o nosso sentimento. Você vai olhar a resposta e falar, não pode ser. Que é muito absurdo. Você vai entender, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos olhando as medidas. Lembrando que eu acabei de ler aqui junto com vocês. Eu sei que é difícil nesse momento decorar, mas vamos tentar lembrar. Lembra que eu falei para vocês a medida socioeducativa relacionada à advertência? Então, se é criança, não pode. Por quê? A advertência é para adolescente. Beleza? Obrigação de reparar o dano para adolescente. Tá? Prestação de serviço à comunidade para adolescente. Você não vai ver lá uma criança, imagina, uma criancinha varrendo um negócio, pintando um negócio. Não vai ver isso aí, né, pessoal? Letra D. Colocação em família substituta. Aguenta a mão. Letra E. Inserção em regime de semi-liberdade. A letra E também é de adolescente. Tá? E aí, por que eu falo que a questão é sacana? Porque o gabarito é a letra D. Só que você vai pensar o seguinte. Meu Deus. O sujeito furtou um negócio e vai ser colocado em família substituta. O que eu quero dizer? O sujeito furtou um negócio, simplesmente ele vai ser colocado numa família substituta, vai acontecer isso da noite para o dia, porque ele furtou um negócio. Tá? Vamos por um exemplo ali que ele não furtou uma coisa, não falando sobre furto famélico, mas vamos supor que ele furtou uma coisa assim, ínfima. Ele foi lá no shopping e pegou como é que chama? Um CD de um jogo do PlayStation, sei lá, uma coisa assim. Será que por causa disso ele vai ser colocado em família substituta? Não quer dizer que ele vai. Poderá ser aplicado, tá bom? Então, a letra A não é porque é de adolescente, a letra B não é porque é de adolescente, a letra C não é porque é de adolescente, a letra E não é porque é de adolescente. Então, o que sobra é a letra D, tá bom? Então, essa questão, muita gente sabia a resposta. O cara falou, putz,
É isso. Só que não teve coragem de marcar. Por isso você tem que ler com muito cuidado e desconsiderar. Tá bom? Se você está vendo alguma coisa assim, desconsidera. Por quê? Porque você tem certeza que é isso, marca. Não fica pensando em questões filosóficas, enfim. Marca o que tem que ser marcado. Tá? E aqui eu coloquei aqui pra gente sempre se lembrar. Tá? Criança, a gente protege. Adolescente, a gente educa. Tá? Criança se protege, adolescente se educa. Tá bom? Quando você entende isso, pessoal, você entende isso daqui. Criança, medida de proteção. Então, criança, medida de proteção. Adolescente, medida socioeducativa. Lembrando que socioeducativa mais as penas ali da medida de proteção. Sei que eu já falei isso, pessoal, mas cai muito e a galera continua errando. Porque às vezes você está vendo o negócio e acaba esquecendo. Então sempre se lembre. O que é de criança vai para adolescente. O que é de adolescente não vai para criança. Bom? Aí tu consegue achar. E aí tem lá as medidas de proteção que eu acabei de verificar junto com vocês. Mas vamos fazer mais uma leitura para gravar, que eu já estou na última questão mesmo. 1. Encaminhamento aos pais do responsável mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em serviço de programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Aqui, ó. Tá aí. E as medidas socioeducativas, eu fiz aqui um mnemônico para vocês. O que é um mnemônico? São palavras que lembram os conceitos, então você abrevia. Tá? Então, para você lembrar as medidas socioeducativas, você vai lembrar da piolha. Tá? Como assim? O que isso vai me ajudar? Você sabendo qual é a medida socioeducativa, você já sabe que o que não é socioeducativo é a medida de proteção. Por isso você precisa decorar uma ou outra. Decorei de proteção. Beleza. Decorei a socioeducativa. Ok, aí você já sabe qual que é de proteção. Então vamos lá. Nosso mnemônico é piolha. Tá? Mnemônico ou bizu. E eu coloquei até uma piolinha aí para vocês, ó, que bonitinha. Tá? Então o que é essa piolha? P de prestação de serviço à comunidade, I de internação, O de obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, inserção em semi-liberdade, advertência. PS. Inclui qualquer uma das previstas do artigo 101, 1 ao 6º. Tá bom? Presta atenção nesse detalhe. 101, 1 ao 6º. Tá bom? Como assim, professor? Presta atenção nesse detalhe. Por quê? Porque do 1 ao 6º. Tá? Então, quando eu falo ali, é esse mais medida de proteção, ainda tem mais um detalhe. Então, não tem acolhimento institucional, não tem inclusão, não tem colocação em família substituta. Beleza? Detalhes e detalhes. Cada vez mais a gente vai vendo camadas aqui. A meia piolha. A piolha está muito boa, né? Vamos para a nossa última, que hoje a gente está aprendendo muita coisa interessante aqui. Tá? Então, conteúdo valiosíssimo para quem está na graduação, está se deparando com a matéria do ECA, para quem está tentando ali o estágio da graduação, tá? Para quem está tentando o estágio da pós-graduação, para quem está no concurso, então concurso de prefeitura cai muito, tá? Concurso de prefeitura cai muito esse assunto. Para quem está tentando concurso de MP, então MP você precisa decorar isso aqui, você já precisava estar decorado. Se não tá, vamos decorando aqui junto. Tá? A defensoria também. Lembra que defensoria é um concurso legal que chama bastante pessoa. Então vamos lá. 10. Oficial da Infância e Juventude.
encontra em uma banca de jornal, então vamos lá, oficial da infância e juventude, encontra em uma banca de jornal revista com material inadequado para crianças e adolescentes, contendo na capa a foto de um homem e uma mulher em posição erótica. Meu Deus do céu, professor. Com mensagem nitidamente pornográfica. Meu Deus do céu, professor. O dono da banca do jornal alega que a revista está exposta corretamente, já que lacrada e com a informação de que se trata de material impróprio para crianças e adolescentes. Tá? Então, qual que é a situação, pessoal? O oficial de infância e juventude está lá na banquinha. Beleza? Entrou na banca, ok. Entrou lá na banca, então entrou lá na banca. E se deparou com uma revista com uns negócios meio estranhos lá desenhados, tá? E a imagem estava nítida, tá? E aí, o dono da banca argumentou, tá nítida, só que a revista tá fechada, então não tem problema. Será que é isso? Então, o que o oficial da infância e da juventude deverá fazer? Tá? Então, ele se deparou com essa situação absurda. O que ele vai ter que fazer? Vamos começar. Começar de baixo para cima, dar uma diferenciada, né? E deverá instaurar portaria para apuração da irregularidade na banca de jornal? Será? Tem que apurar a irregularidade que ele está vendo? Deverá apenas acionar o Ministério Público diante da ausência de previsão de conduta no ECA. Será que não tem nada no ECA que fala sobre isso, pessoal? C. Deverá chamar a polícia, mas igual o Celso Russomano, já chama a polícia, por se tratar de crime previsto no ECA. B. Não deverá agir, pois a revista está lacrada e com a advertência de material impróprio. Então, beleza. A revista está fechada, está tudo certo. Pode estar em posição erótica, com mensagem nitidamente pornográfica, pode estar tranquilo. Será que é isso? Letra A. Deverá lavrar auto de infração administrativa e apreender a revista. Tá? Pessoal, sempre toma cuidado com a seguinte questão. Diferença entre crime e infração administrativa. Tá? Eu lembro até hoje, inclusive se tiver aluno meu aí me perdoa, que numa prova eu coloquei que andar sem capacete era crime. Então andar de motocicleta sem capacete é crime. É crime, pessoal? Não. Ah, então eu posso? Não, também. Por quê? Porque andar sem o capacete é uma infração administrativa. Ok? Mas não é crime. Então, tem a punição. Qual que é a punição? Punição administrativa. Só que não é crime. Imagina que doideira. Tu tá andando sem capacete, aí o policial te encontra lá, ele já te encaminha para a delegacia, aí depois da delegacia tu vai lá para o juizado especial criminal e aí tu tá respondendo um crime de estar andando sem capacete. Imagina o caos que não seria, né? Bom que abriria bastante concurso, né? Então vamos lá. Dito isso, vamos lá. Vamos começar com as mais absurdas. Letra C. Deverá chamar a polícia por se tratar de crime. Não, nada a ver. Não deverá agir. Pessoal, ele é oficial da infância e da juventude. Como que ele não vai agir? E essa história de estar lacrada, então tá tranquilo, não é assim que funciona não. Tá? D. Deverá apenas acionar o Ministério Público diante da ausência da previsão da conduta. Tem a previsão no ECA, a gente já vai ver. Deverá instaurar portaria? Não, não é isso que o ECA fala. Ok? Gabarito, letra A. Tá? A de amor aqui. Difícil dizer um coração, esse negócio aqui. Tá bom? Então, gabarito, letra A. Deverá lavrar auto de infração administrativa e apreender a revista. Ok? Para você lembrar dessa situação, pessoal, lembra do seguinte. Alguns de vocês talvez não lembrem da situação, mas outros vão lembrar de maneira mais tranquila. Lá no passado, antes da existência de streaming, celular, tablet e tal, tinha um negócio chamado locadora. Eu não vivenciei isso, que eu sou bem novo, tenho 18 anos de idade. Tô brincando, tá, pessoal? Ironia. Então, na locadora, tinha, sim, um material mais 18.
Só que esse material ele ficava em um local separado, tá? Então ele ficava em um local separado, não ficava ali à mostra e tal. Ok? Então vamos lá. Onde que está a resposta, pessoal? Artigo 78. As revistas e publicações 78 do ECA, tá bom? Não é no Código Penal, não, porque eu já falei que é infração administrativa. Então, as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializados em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Ok. Editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas e obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Tá? Por isso que tem que ler o artigo completo e os parágrafos, ok? Porque lendo só o artigo você pode achar que é, mas lendo o parágrafo você vê que não é. Então, não basta exibir mero aviso que o material é inadequado para menores, mas sim comercializar com embalagem opaca, tá? E depois, como é que funciona a penalização? O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado e assinado por 2 testemunhas se possível. O procedimento iniciado com auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando a natureza e circunstância. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se a lavratura no auto. E o material irregular deve ser apreendido. Beleza? E aqui, pessoal, eu explico tudo aqui para vocês. Ó. 78, 194 e 257. Incorreta. Por que que não é? Existe previsão. Incorreta. Ok? Então, pessoal, demoramos um pouquinho mais do que o previsto ali, uma meia horinha. Mas eu acho que 10 questões ali é um número bem bacana para a gente estar resolvendo, tá? Então, pessoal, por hoje foi isso. Como eu falei para vocês, o método de estudo de questão ele não é linear, tá? Então ele não segue um começo, meio e fim. Só que quando você compreende ele, pessoal, você vê como você, digamos assim, tem uma dinamicidade no teu tempo. Você não precisa lá ficar vendo doutrina, pegando livro, pegando não sei o quê, para depois você resolver questões. Comece a resolver questões e comece a estudar nas questões aquilo que você não compreendeu. Como assim? Olha, estava ali observando alguma coisa que falava sobre o conselho tutelar. Pô, não sei o que é conselho tutelar. No meio da questão, vai lá procurar. Ó, já internalizou o que é o conselho tutelar. Estava observando uma coisa falando sobre ato infracional. Não sei o que é ato infracional. No meio da questão, para e vai ver o que é ato infracional. Dessa forma, você consegue compreender. Então, olha, se você chega antes dessa aula e pega o ECA para ler, você não vai entender nada. Você vai pegar o ECA e falar, nossa, mas pô, não tem pé nem cabeça, o que é isso? Você não ia prestar atenção na questão do adolescente com 12 anos, você já ia passar direto, ia ler o 12 ali, não ia prestar atenção em nada, tá? E então, agora com esse conhecimento, você vai revisar juntamente com esse material que a gente passou para você, correto? E depois você lê o ECA. Só que agora você vai ver o ECA com outros olhos. Por quê? Porque você já entendeu o que cai, o que cobra. Você já vai querer decorar quais são as medidas socioeducativas. Tá? Você já vai querer decorar quais são as medidas de proteção. Você já vai querer entender a dinâmica do ECA para prisão prisão não, né? Para apreensão do adolescente. Tá? Prisão não é um termo adequado. Ok? Então você vai olhar o ECA com outros olhos, tá? Então tem um vídeo da nossa página que a gente fez lá sobre qual é a forma de estudar, que é o método Tríade, tá? Eu diria que a melhor forma de estudar é essa. Olha, minha prova da graduação, um exemplo, a minha prova da graduação é sobre, vamos ver um tema, sobre crimes sexuais, lá do Código Penal. Se você ficar pegando para ler todos os crimes sexuais, você não vai lembrar de nada. Começa resolvendo questões. Pega lá uma bateria de 20 questões. Se tiver tempo, faz 20. 20. E no meio das questões vai estudando. Ó, tem uma questão que fala sobre isso, não sei o que, sobre a questão do estupro de vulnerável. Como é que é isso? O que é vulnerável e tal? Vou lá pesquisar. Ó, tem uma questão que fala sobre
tal situação e não sei o que que é? Vou lá pesquisar. Ok? Beleza. Depois, você pega o material. Ó, vou ler isso? Agora entendi, porque tinha uma questão que cobrava isso, então o material tá falando isso, ficou legal. Ó, vou ler o código. Código penal. Interessante, tem uma questão que cobra exatamente isso e tal. Tá? E aí sim, você faz mais questões, você internaliza. Tá? Infelizmente, pessoal, não podemos ter medo de questões. Ok? E quem fala que, mas não precisa fazer questão, tá mentindo, pessoal. Não tem outra forma a não ser fazer e fazer. E a melhor forma de aprender fazendo questões. Então, utilize esse material que vai estar lá na bio. A Isa vai passar pra gente. Tá? A Isa é minha sócia aqui. Ela vai colocar lá na bio ali para vocês analisarem, o grupo, para vocês entrarem lá, tá? Analise com calma essas questões. Depois leia o código, faça mais uma olhada em materiais e tal. E depois faça mais questões. Você vai ver a diferença. Não tenha medo de fazer questões. Faça questões, que é a única forma. Quando você erra, você não esquece. Quando você só lê, você acha que você está lembrando de tudo. Não sei o que, hoje eu li 150 páginas de conteúdo de direito. Louco, o cara tá das 6 da manhã até as 11 da noite lendo 150 páginas de conteúdo de direito. Lendo, grifando. Aí ele pega aquele grifo bonito, caneta laranja, azul, todas as cores do arco-íris. Aí você chega nele e fala assim: quais são, por exemplo, quais são as condições da ação? Meu Deus do céu. Eu li isso, mas eu não lembro, não sei o que, não tem como decorar porque eu li 150 páginas, não sei. Mas quando você começa a resolver questões e você vê que cobram quais são as condições da ação, você vai olhar com outros olhos, vai anotar, fazer um post-it, vai usar os cards Enki. Cards Enki vai ser uma novidade que a gente vai trazer aí, tá? Você vai conseguir resolver. Então, treine. Agora é a hora de errar. Fiz 20 questões, errei 19. Opa, são 19 que você aprendeu, tá? Não fique triste. Das 20 errei 20, tô acabado, não sei nada. Não. Você acabou de aprender com 20 questões. E agora, se você fizer mais 20, você vai acertar. Se de 20 você errou 20, na outra você acertou 10, 50%. 50% em 10 questões. Na próxima você errou 3. Na próxima você errou 2. Você errou 1. Aprendeu. Pronto. Se é um estágio. Nessa área você vai entrar que você vai saber tudo. Se é um concurso, tô tentando um concurso não sei o que, tal, na prefeitura e tal. Se for principalmente voltado a isso, essas questões aí, se tiverem 5, 10, você vai gabaritar, pô. Tem outra, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a live. Eu vi que bastante gente foi entrando aí e tal. O pessoal meio tímido. O TikTok também é uma loucura, né? Tem muito conteúdo rápido. Às vezes a galera não tá tão acostumada com o conteúdo do Instagram, né? Mas, era o que eu tinha a dizer hoje. A Isa vai fazer alguns cortes aí do nosso conteúdo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem bem aí. E estudo é a única solução para acertar questões. Vamos lá. Falou!